Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. E vamos ver aqui, irmãos, a história de um homem que tinha o desejo de conhecer Jesus. Um homem que estava sedento de Jesus. É a história bem conhecida de todos nós, a história de Zaqueu, o publicano. Essa palavra publicano, ela é usada para se referir, irmãos, aos funcionários públicos, coletores de impostos, lá da época de Jesus, Eles eram coletores de impostos e trabalhavam a serviço do Império Romano, e como, trabalhava a serviço do Império Romano, e o Império Romano oprimia e dominava Israel, os publicanos eram considerados traidores da nação. Eles eram considerados inimigos da nação, porque estavam a serviço de uma nação estrangeira. E por causa disso, os cobradores de impostos, até mesmo hoje em dia, tem muita gente que não gosta de cobrador de imposto, irmãos. Não gosta quem só nega, Mas quem anda direitinho não tem nenhum problema, Quem anda direitinho não tem nenhum problema com a autoridade. Mas nessa época aqui, eles não gostavam dos cobradores de impostos, porque consideravam traidores da nação que estavam a serviço do Império Romano. E um deles era Zaqueu, Diz o texto sagrado, Lucas 19, 1 em diante, as seguintes palavras: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Quantos aqui estavam perdidos e foram salvos por Jesus? Digam amém. Glória a Deus. É a nossa maior bênção, é o nosso maior presente que recebemos do Senhor, é a salvação da nossa alma. Meus irmãos, nesse texto que a gente observa e acabamos de ler, nós observamos que Jesus, ele tinha um ministério itinerante. Jesus, ele ia atrás das almas. Jesus, ele ia atrás das pessoas. Jesus, ele sentia uma urgência muito grande de pregar o evangelho para as pessoas. E ele não ficava, embora a sede do ministério dele fosse lá em Cafarnaum, às margens lá do mar da Galileia, mas ele andava de cidades em cidades, aldeias e aldeias. De vez em quando ele ia para Jerusalém, onde ali tinha algumas festas religiosas que todo judeu participava, e Jesus, como um judeu que cumpriu a lei, ele também participou de todas aquelas festas religiosas ali dos judeus, determinadas na lei de Moisés. E Jesus não perdia tempo para evangelizar. Jesus não perdia tempo para pregar o evangelho, para alcançar as pessoas. E por onde Jesus passava, irmãos, ele despertava nas pessoas o desejo de conhecê-lo, o desejo de conhecer a Deus. E o interessante, irmãos, é que quando ele ia passando aqui nesta cidade, na cidade de Jericó,
né, este homem chamado Zaqueu, que era rico, ele era um publicano rico, tinha muito dinheiro, e apesar de ter muito dinheiro, ele era discriminado pela sociedade, como eu já falei, porque era considerado um traidor, e ele, irmãos, teve esse desejo, de ver Jesus, ele teve esse desejo de conhecer a Jesus, e é isso que eu estava falando há pouco tempo aqui com os irmãos. Jesus, ele desenvolvia o seu ministério, e o pouco tempo que viveu aqui na terra, ele atuou dessa forma, de despertar nas pessoas a sede de conhecer a Deus. E aqui tem uma mensagem, uma aplicação importante para nós, igreja, que continuamos a obra de Jesus aqui na terra. Jesus, depois que ressuscitou, ele chegou, se apresentou diante dos discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus, irmãos, ele nos comissionou para dar continuidade à obra dele, a obra que ele começou aqui na terra, e temos que sair, temos que ir atrás dos pecadores, temos que evangelizar, temos que levar a mensagem de salvação para todas as pessoas, independentemente das classes sociais, independentemente, do grupo, da classe social da pessoa. A igreja não pode ser especialista. Tem igreja que é especialista em jovem, tem igreja que é especialista na terceira idade, tem igreja que é especialista em criança, tem igreja que é especialista em rico, tem igreja que é especialista em pobre. Não existe isso, irmãos, na Bíblia. A igreja é todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado. Então Jesus, ele pregava para multidões, ele pregava somente para uma pessoa, para um grupo pequeno de pessoas, pregava para pobres, para ricos, para homens, para mulheres, não importa, irmãos, o grupo identitário ao qual pertence qualquer pessoa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus. Às vezes tem pessoas que acham, só fulano que precisa de Jesus. Eu lembro, irmãos, muito bem que quando eu não era crente, eu morava em um colégio interno, e eu era um jovem muito sapeca, pintava o 7 e bordava o 8, e às vezes as pessoas diziam, fulano, professora, dê uns conselhos a esse rapaz aí, esse rapaz é muito isso, aquilo e aquilo outro. E eu te dizia, esse aí é que precisa ser crente, esse aí precisa de ser crente. Então às vezes tem gente que acha que só precisa de ser crente aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher que está dando muito trabalho à sociedade, que está dando trabalho aos pais, ou até que está cometendo crimes, ou que está vivendo uma vida aí desregrada, nas drogas, etc, etc. Mas não, irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de Jesus, todos precisam de salvação, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Então Zaqueu, ele, embora fosse rico, mas o dinheiro não compra salvação, não compra felicidade, o dinheiro não compra salvação, e ele era discriminado na sociedade. Mas, irmãos, por trás daquela pecha de um homem rico, por causa daquela característica, daquela condição, de ser um publicano, ali tinha uma alma preciosa para Jesus, ali tinha um ser humano, e nós, irmãos, precisamos olhar as pessoas dessa forma. Muitas vezes, quando a gente olha para as pessoas, a gente quer olhar a condição social dela, qual é a classe social dela, qual é o grupo identitário ao qual ela pertence, e aí a gente começa a fazer muitas interpretações, e às vezes até cair na tentação de tratar as pessoas de uma forma ou de outra. Mas, irmãos, Jesus olha para as pessoas como seres humanos, como pessoas feitas à imagem e semelhança de
Deus, não importa a sua classe social, não importa o dinheiro que você tem, não importa a amizade que você tem, mas o que importa é você. Deus ama você. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, e você é um dos tais e que precisa de salvação, como também eu sou um dos tais e preciso de salvação. Então, embora todo mundo desprezasse Zaqueu, mas Jesus, irmãos, deu atenção àquela figura ali desprezada na sociedade. E o interessante, irmãos, é que antes que Jesus procurasse ele foi quem foi procurar Jesus. Diz o versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele tinha esse desejo de conhecer Jesus, mas a multidão que acompanhava Jesus o impedia. A multidão que acompanhava Jesus se constituía em um obstáculo para Zaqueu não ter ali um encontro com Jesus. E aqui, irmãos, tem uma lição muito importante para nós crentes que carregamos o nome de Jesus, carregamos o nome de cristão, que eu e você não seja um obstáculo para ninguém conhecer Jesus, que a gente não dificulte as coisas, que a gente não se transforme em paredes, em muros de separação, para que as pessoas não conheçam Jesus. Que o nosso testemunho, irmãos, que as nossas atitudes sejam como que pontes, que ajudam as pessoas a terem mais acesso a Deus. Então, Zaqueu teve esse desejo, Zaqueu teve essa vontade, e isso, irmãos, é fundamental. Nós temos que aproveitar isso e fazer de tudo, irmãos, para ajudar as pessoas a terem um encontro com Jesus. Seja um facilitador das pessoas e não um dificultador para que as pessoas conheçam a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não precisa do homem, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de pecador nenhum, Deus não precisa de santo nenhum, Deus não precisa de anjo nenhum, mas Ele é tão bom, irmãos, que estende as mãos para nós. Ele é tão bom, que está disposto a receber qualquer um, irmãos, que vai até Cristo. Glórias ao nome de Jesus. E Ele até chama, não somente está disposto a nos receber, como chama. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aqui nós oramos por causas impossíveis, e é bem provável que em algumas dessas causas, talvez algum irmão, alguma irmã aqui, a sua causa foi uma causa que você procurou alguém para resolver e essa pessoa não resolveu. Talvez tenha sido uma causa que você pediu ajuda a alguém, mas essa pessoa não podia fazer nada por você, porque ela é limitada. Porque tem muitas coisas, irmãos, que só Deus pode fazer. Um irmão, uma irmã, uma pessoa, por mais boa vontade que tenha, não pode fazer e não consegue fazer. Isso acontece, isso faz parte da vida. Mas saiba de uma coisa, meu irmão, saiba de uma coisa, minha irmã: você não está oculto aos olhos de Deus, você não está invisível aos olhos de Deus. Pode ser que para as pessoas do mundo você seja apenas mais um, dentre uma grande multidão. Pode ser que para o Estado, para o governo, você não passe de um CPF, de mais um por aí, mas para Deus você tem valor. Para Deus você individualmente, Deus trata com cada um de nós individualmente.
aleluia. E dentro, irmãos, daquela grande multidão, Jesus detectou, o raio-x de Deus detectou um homem sedento de salvação, detectou um homem que queria ver Jesus, um homem que tinha sede de Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, como a gente vê, irmãos, que Deus lida conosco de uma forma personalizada. Então Zaqueu queria ver Jesus, não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Ele fez algo para querer superar essa dificuldade, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele fez de tudo, irmão, sabia que Jesus ia passar naquele caminho, correu, subiu naquela árvore, para poder ver quem era Jesus. Mas o que a gente acha muito interessante, irmãos, e é característica do amor de Deus, é esse olhar individual de Deus para ele. O versículo 5 diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. A Bíblia diz, que aqueles que buscam ao Senhor encontra, aquele que bate na porta se abre. Deus, irmãos, Ele tem prazer de atender a oração daquela pessoa quebrantada e contrita. Deus tem prazer de receber aquele que busca a Deus com sede. Ali, irmãos, foi uma surpresa muito grande para Zaqueu, porque ele achava que não ia ser visto por Jesus. Ele achava que Jesus não ia dar a mínima para ele. Ele já estava acostumado a ser rejeitado por todo mundo, mas Deus surpreendeu Zaqueu naquele dia. Deus surpreendeu Zaqueu naquela ocasião. E quantas vezes, irmãos, Deus também nos surpreende. Quantas vezes a gente coloca determinadas causas na mão do Senhor e a gente acha que é difícil, a gente acha que é impossível. Às vezes a gente ora só para o desencargo de consciência. Eu vou orar só para não levar o nome de negligente, mas eu não acho que vai ser resolvido. Mas Deus, irmãos, muitas vezes nos surpreende. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é poderoso, Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus fez uma surpresa muito agradável ali para Zaqueu, chamando Zaqueu pelo nome. Chamar, irmãos, a pessoa pelo nome é algo tremendo, é algo que tem um impacto muito grande. É muito importante chamar as pessoas pelo nome. Não chame as pessoas por apelido, não chame as pessoas por mais um ou outro, chame pelo nome. As pessoas gostam de ser chamadas pelo seu nome, porque revela a sua identidade. E Deus chamou Zaqueu pelo nome. E você é conhecido de Deus. Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu sobrenome, Deus sabe o seu CPF, seu RG, Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Deus sabe dos seus pensamentos, Deus sabe das suas angústias, dos seus medos, Deus sabe das suas virtudes e dos seus defeitos. Deus nos conhece, irmãos, por completo. Deus conhece a nós mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se abra com Deus, faça uma terapia com o Senhor, abra o seu coração para Deus, converse com o Senhor, apresente diante de Deus, aleluia, todas as vossas ansiedades,
Porque Ele tem cuidado de vós, porque um dia Jesus vai passar onde você está. Se coloque na posição de Deus, se coloque no lugar onde Deus quer que você fique. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas fique no seu lugar, fique no lugar da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia, glória a Deus. Mas pastor, o centro da vontade de Deus, se for para subir numa figueira brava, eu vou subir. Suba, irmãos, suba, aleluia. Não tenha medo, não fique orgulhoso, não fique criando birra. Irmãos, há muitos anos atrás, eu vou contar aqui um testemunho que me veio à mente agora, nesse momento. Eu era noivo com a irmã Elizabeth, nós morávamos ali em Açu, e, irmãos, eu tinha acabado de me formar, recém-formado, doido para casar, e não tinha condição de casar, né? E ali, irmãos, pedindo a Deus que abrisse uma porta e tal, a coisa meio difícil, complicada, e orando a Deus, pedindo a Deus uma porta. E um certo culto de domingo à noite na igreja, como hoje aqui, que os irmãos fizeram uma oração das causas impossíveis, aí lá em Açu, no templo antigo ainda, não é o novo que está hoje, é no mesmo lugar, mas era na construção antiga, e ali tinha um pastor de Natal, não lembro mais quem era, e foi pregar lá, e lá durante o culto ele fez uma oração, tipo assim, pedindo, orar pelos irmãos, quem tinha alguma causa, entregue nas mãos do Senhor, vem aqui à frente que a gente vai orar, algo desse tipo, semelhante ao que foi feito aqui hoje. Aí eu estava, irmãos, eu era auxiliar de trabalho, e auxiliar de trabalho tem que ficar a postos, né? E eu estava lá, de lado assim, tinha uma porta assim lateral, que dava para um beco assim na igreja, e eu estava lá de prontidão no beco, e eu olhando ali, aí assim, rapaz, eu não vou não, eu quero que Jesus me dê um emprego, eu quero que Jesus abra uma porta de renda, para que eu case, eu quero casar, né? E ali, irmãos, eu fiquei ali, não, eu vou orar aqui para Jesus me dar essa bênção, e, irmãos, eu não queria ir lá para frente, Aí eu ficava dizendo no meu coração, não precisa ir lá para frente, Deus não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas, então eu vou ficar aqui, do mesmo jeito que Deus abençoou o irmão que vai na frente, Deus abençoa eu também que estou lá na porta também. Não, acho que eu vou ficar aqui, não vou lá na frente não. Mas algo, irmão, dizendo no meu coração, homem, vá, custa nada, seja humilde, né? Não tem problema nenhum, qual o problema de você ir lá na frente, né? Aí, isso é mesmo, então eu vou. Aquela guerra interior diante de mim, mas eu acho que era o Espírito Santo falando comigo, tocando no meu coração, mandando eu subir em cima da figueira, porque Jesus ia passar ali naquela noite. Aleluia, glória a Deus, né? Eu descer do salto e subir em cima da figueira, porque crente, irmãos, que não quer descer do salto, crente orgulhoso, que é cheio de regrinha, cheio de coisa, não, se Deus quiser ele vai fazer assim, se Deus quiser ele vai fazer não sei o que. Tem crente, irmãos, que fica botando um bocado de regrinha para Deus, querer botar Deus numa forma, eu só aceito que Deus trabalhe dessa forma. Meu irmão, o nosso objetivo é clamar a Deus pela vitória, a metodologia é com Deus. Aleluia, a forma de Deus trabalhar é Ele quem decide, não é eu e nem você, é Deus quem decide a maneira que Ele vai trabalhar. Cabe a mim e a você, aleluia, apenas clamar, Deus me dá vitória. Agora a maneira que vai acontecer, isso aí é com Deus, não interfira nisso, é com Deus. Aleluia. E eu fui, irmão, desci do salto, subi na figueira e fui lá receber a oração e pedir a Deus, irmãos, mas não durou nem 24 horas. No outro dia de tarde, recebi um telefonema, e naquela época o telefone era muito difícil, nem existia celular ainda, ninguém tinha telefone em casa, só sei, irmãos, de uma forma milagrosa, Deus abriu uma porta para mim aqui na UFESA, na época era Exam ainda, isso foi em 1995, Deus abriu uma porta para mim aí na Exam, para me trabalhar num projeto com uma bolsa do CNPq, e
E através disso, irmãos, foi a bênção que Deus me deu, e foi através dessa bolsa que Deus viabilizou o meu casamento com a irmã Elizabeth. Aleluia, glória a Deus. Isso aí foi em março, quando foi em maio eu casei. Pensa num caba de coragem, irmão. Caba de coragem mesmo. Aleluia. E Deus cuidou de nós até aqui, nunca deixou faltar nada. Mas, irmãos, naquele dia, Deus queria que eu descesse do salto e subisse na figueira. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus não me surpreendeu, irmãos, naquele dia com a vitória. E Deus pode te surpreender hoje. Deus pode te surpreender nesta semana. Deus pode te surpreender a qualquer momento. Aleluia. Ele pode chegar para você e dizer: hoje me convém pousar em sua casa. Hoje vai cessar o seu choro. Hoje vai cessar a sua luta. Hoje vai chegar a vitória. Aguarde o agir de Deus na sua vida. Glória a Deus. Hoje me convém pousar na sua casa. E quando Deus chegar com essa palavra para você, fique alegre, não fique incrédulo não fique duvidando não. Será que é um anjo? Pedro veio aqui, a gente estava orando para Deus libertar Pedro da prisão, aí de repente Pedro chega, não, acho que não é Pedro não, acho que é um anjo, é uma alma, é não sei o que, é Pedro mesmo, a resposta da sua oração. Aleluia, glória a Deus. Então, e apressando-se, versículo 6, desceu e recebeu Jesus com alegria. Aleluia. Quando receber a bênção de Deus, glorifique o nome do Senhor. Conte a bênção de Deus aqui na casa do Senhor. Conte na igreja para servir de edificação para os outros. Conte aos seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos. Conte os feitos do Senhor, porque este mundo, irmãos, está saturado de pessoas que não creem em nada. Está saturado de crente que não crê mais em milagre. Está cheio de crente, irmãos, por aí, que acha que Deus só operou no passado, acha que Deus só fazia milagres aqui nas páginas do Evangelho. Mas não, irmãos, Deus quer usar a mim e a você para mostrar para esse mundo, aleluia, que Deus está vivo e age na terra, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que Ele é Deus de milagres. Aleluia. Ele, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Oh, irmão, misericórdia. Sempre tem os críticos, sempre tem aqueles que vão reclamar, sempre tem aqueles que vão ignorar, e tem até uns invejosos. Eu já tem tanto tempo que eu peço para Jesus me batizar no Espírito Santo e não batizou ainda. Aquele irmão ali, tem pouco tempo de crente, já foi batizado com o Espírito Santo e eu não. Faz tanto tempo que eu peço a Deus uma casa própria e não chegou ainda, mas aquela irmã ali, já chegou e tal. E às vezes, irmãos, a gente fica com essas coisas, e aí a gente fica achando que Deus é injusto, e às vezes até mesmo a gente fica invejando a bênção de outro. Quando o irmão contar a você uma bênção, meu irmão, você se alegre com ele. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Não fica aí querendo diminuir. Às vezes chega uma irmã com uma alegria tão grande, contando uma bênção e tal. Aí você, não sei o quê, mas também você. E aí, você conversou com quem? Você conhece quem lá de dentro? Porque você é rica. Porque você tem muito network. Porque fica querendo diminuir a bênção do irmão. Se alegre com o irmão. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia! E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Aleluia! Irmãos, isso aí é fruto, é atitude de quem realmente teve um encontro com Jesus.
porque depois que uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela tem a sua vida mudada, ela tem a sua vida transformada. Ninguém, irmãos, que tem um encontro verdadeiro com Cristo, continua do mesmo jeito. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que agora tudo se fez novo. Tem fruto para a glória do nome de Jesus. E é isso, irmãos, é Deus quem faz. Se Ele mentia, não mente mais. Se Ele enganava, não engana mais. Se adulterava, não adultera mais. Se Ele roubava, não rouba mais. Se Ele era falador, não fala mais. E isso, irmãos, é Deus quem faz na vida do pecador. Aleluia. E Jesus pôde dizer a Zaqueu, na frente de todos: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E nós somos filhos de Abraão pela fé. Não somos filhos de Abraão segundo a carne, mas a Bíblia diz que somos filhos de Abraão segundo a fé. E a salvação de Deus, irmãos, é hoje, é agora, não é para depois, não é a prestação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, você, minha amiga que nos ouve nesta noite, seja aqui presencialmente ou pelo nosso canal no YouTube, aleluia, você também tem a oportunidade de nesta noite entregar a sua vida a Jesus. Você hoje está em cima da figueira, porque hoje você tem ouvido a voz de Deus na sua vida, você tem ouvido a palavra de Deus, o Espírito Santo falou ao seu coração, e Jesus está falando com você nesta noite, semelhante ao que Ele falou para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Hoje você tem a oportunidade de fazer um pacto com Deus e receber Jesus com alegria no seu coração. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Salvador, que Ele receberá você e Ele te salvará nesta noite. Não saia daqui deste lugar sem ter um encontro pessoal com Jesus. Eu gostaria de saber, tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Eu quero orar por você nesta noite. Onde tem uma pessoa que não é crente ainda e nesta noite quer fazer como Zaqueu, descer da figueira e aceitar a Jesus com alegria? Onde tem uma pessoa, queremos orar por você. Quem nos acompanha pelo YouTube, você também aí, onde você estiver, você pode também entregar a sua vida a Jesus. Você pode também fazer um pacto com Deus. Deus te vê, Deus sabe onde você está, Deus sabe a sua situação. Ore aí a Deus, converse com Deus, entregue a sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, que Jesus vai te salvar hoje. Aleluia. Não deixe passar esta oportunidade. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém.